Está no céu, em nome de Jesus, meu Pai, nós ficamos aqui na tua presença nesta noite, aleluia. Jesus amado, nesta noite, meu Deus, nós queremos agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor concedeu para nós estarmos aqui na tua presença. E nesta noite, meu Pai, o Senhor continua falando comigo, continua falando com a igreja. E nesta noite, meu Pai, ministrando a tua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa, e nesta noite, aleluia, continuamente operando maravilha aqui hoje no nosso meio. Jesus amado, que hoje é o segundo dia de campanha de oração através da tua palavra, e nesta noite o Senhor confirma a cura, confirma a liberação, confirma a maravilha aqui hoje no nosso meio. E nós queremos, Senhor, sair aqui hoje abençoado por ti, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Que nesta noite, Jesus amado, toma nesta noite o meu vaso, nesta noite, ministra da tua palavra, não na chibanda, na batalha, e neste momento, Senhor, continua aqui no nosso meio, pedindo agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja, aleluia. Mas nesta noite, antes de passar para o pregador da palavra de Deus, ainda o Senhor tem uma mensagem para esse homem aqui, esse varão de Deus, aleluia. Ainda esse ano vai vir mais convite para você, e o Senhor manda dizer para você que não é você deixar e não fazer, Deus vai te ordenar esse ano. Só se prepare, Deus vai tirar um par de lugares, vai pregar muito, diz o Senhor. Só se prepare, porque nesta noite, Senhor, quer ver se pode dizer, pensar assim, é difícil se entregar uma mensagem com um pregador da palavra de Deus, que é um ministro da palavra do Senhor, mas hoje eu vou passar em nome de Jesus Cristo. Deus me mostrou nesta noite em visão e também em revelação esse varão aqui, aleluia, e no caminho, e nesse caminho que Deus mostrava em revelação, para essa visão de varão do Senhor de Deus, aleluia, o Senhor mostrava a sua veste branca da cabeça aos pés, aleluia, que significa a veste branca, aleluia, esticando da glória, o Espírito Santo está com você, e você está bem diante de Deus, aleluia. Somente se prepara para fazer a obra do Senhor, que a ferramenta você já tem, que Deus entregou para a tua mão, que é a espada. Somente trabalha para o Senhor, aleluia. Onde tu passar, o anjo do Senhor vai estar com você, e a espada vai guardar para lá e para cá. O Senhor manda dizer para você, não engole o que Deus mandar entregar. Prega a minha palavra. Não importa aonde vai doer, mas o que importa é que a minha palavra que seja pregada. O Senhor manda dizer para você nesta noite. Amém? Somos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, que bom que você veio, que bom que você está aqui uma vez mais. Estamos felizes porque o Senhor tem sido bom para conosco. Essa oportunidade de estar na casa dele, adorando ao Senhor. Aproveitando que você está sobre seus pés, abre a tua Bíblia, na primeira carta de Reis, capítulo de número 18. Primeira carta de Reis, corrigindo a minha fala, é primeiro livro de Reis, por isso que não é uma carta, é um livro. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 29. Nós vamos ler os versículos meditar nessa palavra. A mesma palavra que eu vou mostrar essa noite, eu
eu ministrei a minha igreja há alguns dias atrás. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que a palavra de Deus trouxe no meu coração. Antes de qualquer coisa para me pregar numa igreja que eu não congrego, já foi ministrada na igreja que eu congrego. Eu digo isso porque veio que Deus tem um propósito de se essa palavra. Acredito que o pastor confiou esse altar, essa oportunidade a mim, tendo em vista o reconhecimento, o testemunho, de caráter, de vida voltada. Tenho certeza que ele não colocaria a igreja dele para ser ministrada na mão de qualquer um. Digo isso porque creio que estou debaixo da permissão do Senhor aqui essa noite, debaixo da bênção do meu pastor, para poder ministrar a palavra do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 29, aqueles que acharam, digam amém. Amém. Diz assim: passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: faça isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: faça isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Versículo de número 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Sente-se, por gentileza. Santo para sempre é o nome do Senhor. Eu vou pedir carinhosamente, pensando na palavra. Olhe para mim, Deus tem uma palavra para você. Eu vou procurar ser bem objetivo esta noite, para não te cansar, você não sair daqui irritado, para você depois no final do culto não reclamar que a cadeira estava desconfortável, o pregador alongou muito. Mas preste atenção, porque Deus tem uma palavra para nós essa noite. Deus tem algo do céu para a minha vida e para a sua vida. Pois bem, nós estamos diante da bendita e poderosa palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é um alimento para as nossas vidas. Ela é para nós a direção no momento em que o nosso barco está no meio do alto mar. A palavra de Deus para nós é refrigério. E Deus é mais interessado esta noite em falar conosco. O Senhor é mais interessado esta noite em abençoar a tua vida. O Senhor é mais interessado esta noite em mandar bênção para a tua casa enquanto você adora Ele neste lugar. Não foi simplesmente em vão o fato de você ter deslocado da tua casa para chegar a esse lugar esta noite. Você veio aqui com um propósito, eu creio.
o Espírito Santo te trouxe aqui esta noite, porque há um propósito da parte do céu para a tua vida. Eu creio que para você chegar aqui, a guerra espiritual nas regiões celestes foi muito grande por causa da tua vida. E ainda bem que você chegou, ainda bem que você veio. Que bom que você está aqui. Deus quer falar contigo esta noite. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra conhecida, lida, pregada, ministrada. E talvez você já tenha visto essa palavra ministrada, e por que não dizer que você já tenha lido esse texto, já visto inúmeras vezes. Essa noite Deus quer falar conosco diante dessa palavra. O momento em que essa palavra ela é escrita, o momento em que esse acontecimento dentro da história acontece, é o momento onde a nação de Israel ela não está tendo uma direção certa, porque o povo outrora estava adorando a Deus e outrora estava indo à adoração a Baal. O povo não tinha uma constância. O povo que se dizia povo de Deus, em um momento estava adorando a Deus, em outro momento estava diante dos deuses de Baal, dos deuses pagãos. Havia ali uma certa inconstância, havia ali uma certa dúvida de onde eles iriam. Quando agora os profetas de Baal se reúnem no Monte Carmelo para poder buscar o seu Deus, aquilo desperta em Elias algum desejo de poder falar e ser voz de Deus, ser a voz ressoante do Senhor na terra, para trazer, quem sabe, uma palavra dura ao coração daquele povo, porque Elias se aproxima daquele povo, e ele vai dizer para o povo o seguinte: até quando vocês vão ficar andando de um lado e de outro? Até quando vocês vão estar divididos entre não saber aí aonde adorar a Deus? Porque tem dias que vocês estão diante da presença de Deus, mas tem dias que vocês estão adorando Baal. Não está claro ainda de que somente Deus é Deus, ou ainda vocês têm dúvidas de que Baal é o Deus de vocês. Porém, diante dessas palavras duras, diante da voz do profeta, do novo som, e nenhuma resposta do povo acerca dessas palavras, o povo continuou muito. Então, Elias decide desafiar os profetas de Baal. Preste atenção na palavra. Elias decide desafiar os profetas de Baal, dizendo: vamos colocar agora um ponto final nessa situação. Vocês vão clamar por Baal, e eu irei clamar pelo Senhor. Aleluia. E há de ser que aquele que responder verdadeiramente será o nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que os 400, e não eram poucos, que os muitos, e não eram poucos, que toda a quantidade de profetas que serviam a Baal vão se juntar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo monte, e diante de um altar. A história que vai dizer que eles vão invocar Baal. E a invocação do Deus Baal não era uma invocação qualquer. Por que, Adriano? Porque diante de Baal, ou para chamar a atenção desse Deus pagão, eles vão se cortar, eles vão de repente mutilar os seus corpos, o seu sangue vai correr, para poder chamar a atenção do Deus pagão. Vai fazer um sacrifício, vão clamar, vão buscar, vão fazer holocausto, vão oferecer tantas coisas. A verdade é que Baal não vai me responder, ao ponto de Elias, olha para mim por gentileza, ao ponto de Elias olhar de longe e dizer: quem sabe o Deus de vocês esteja viajando, quem sabe o Deus de vocês estejam dormindo, clame mais alto, busque mais alto, porque de fato Baal não está me respondendo. E a Bíblia vai dizer que eles vão clamar, vão buscar, e Baal não vai responder. Quando chega a vez do profeta Elias clamar ao Senhor, haja visto que a leitura que a gente fez essa noite,
ela é um passo a passo, ela é como se ele estivesse dando algumas dicas de como é a maneira correta de se buscar ao Senhor, porque logo de cara nós percebemos que o ambiente é o mesmo, as circunstâncias são a mesma, o monte é o mesmo. Haja visto que o mesmo altar que ele buscava o Baal, do lado desse altar tem um altar que se oferecia sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Onipotente, ao Senhor Onisciente, ao Senhor Onipresente, dado de que um altar ficava do lado do outro. A primeira atitude que Elias toma para buscar a presença do Senhor é consertar o altar que estava em ruínas. Agora eu começo a pregar porque o Espírito Santo já está começando a agir aqui no nosso meio. Veja bem, o altar que oferecia sacrifício ao Senhor estava em ruínas, quebrado, sem sentido algum. Aquilo que era para oferecer ao Senhor estava destruído no mesmo ambiente em que se oferecia sacrifício ao Deus Baal. E aí nós começamos a ler, percebemos que a primeira coisa que Elias faz no versículo de número 30, ajunta o povo. E quando ajunta o povo, e o povo se aproxima dele, ele vai restaurar o altar que estava quebrado, que estava em ruína. Sabe que o Espírito Santo está ministrando a nós aqui essa noite? Que a presença de Deus, que a resposta de Deus, que a voz de Deus, que a bênção de Deus, que o céu aberto sobre a nossa vida, nunca vai acontecer nada se o altar tiver quebrado. Você quer ver a manifestação da glória de Deus? Comece pelo princípio básico. Comece a restaurar. Comece a arrumar aquilo que está em desordem. Comece a colocar aquilo que está em ruínas no seu devido lugar. E aí o passo a passo, a mentoria, o tutorial que Elias faz para nós é o seguinte: primeiro passo, eu vou consertar o altar que está quebrado. Ele repara o altar. E quando eu olho para a palavra, eu percebo que altar é uma ferramenta para alcançar ao próprio Deus. Sem altar não tinha conexão com Deus. Sem altar não tinha caminho para chegar a Deus. Altar é ferramenta. Altar era algo naquela época tangível. O que é tangível, Adriano? Algo físico, algo que se tocava, algo que se via, algo que eu pegava. O altar era algo que se tocava. E dentro da palavra de Deus, nós vamos ver, durante toda a palavra de Deus no Antigo Testamento, aquilo que era oferecido a Deus no altar físico, diante do Senhor, era oferecido alguns 4 tipos de holocausto, 4 tipos de oferenda, 4 tipos de sacrifício. Quais eram eles, Adriano? Primeiro, ou você se oferecia a Deus a pomba, ou você oferecia no altar a farinha, ou você oferecia o cordeiro, ou você oferecia ao Senhor o bezerro. Haja visto que quando Elias, aqui no desafio desses profetas, a Bíblia diz que ele pega o bezerro e ele rasga o bezerro, e em cima do altar ele vai colocar o bezerro rasgado, mas por inteiro, em pedaços, mas por inteiro. Como assim? Não estou entendendo. Como que alguma coisa pode ser rasgada e por inteiro ao mesmo tempo? Veja bem, ele pega todo aquele bezerro, o bezerro por completo, corta em pedaços, e tudo daquele bezerro é colocado em cima do altar. Veja bem, se nós temos aqui 4 possibilidades
seja de uma quantidade de farinha, seja de um cordeiro, ou seja de um bezerro, Deus está dizendo àquele povo o seguinte: eu estou colocando diante de vocês possibilidades de poder me adorar. Sabe por quê? Porque as famílias mais ricas ofereciam a Deus um bezerro. Aquelas que não podiam comprar o bezerro, oferecia ao Senhor em holocausto um cordeiro. Quem não tinha dinheiro para oferecer um cordeiro, oferecia em holocausto uma pomba. Mas talvez a família fosse pobre ou muito pobre, não poderia ofertar essas coisas, então ela oferecia no altar um punhado de farinha. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa palavra? Que Ele nos dá a possibilidade, independente da circunstância, sempre oferecer alguma coisa para Ele. Deus está dizendo: não pode dar bezerro, então dá cordeiro. Não pode dar cordeiro, então dê pomba. Não pode dar pomba, então dê farinha. Em outras palavras, Deus está dizendo: alguma coisa você precisa oferecer. Não posso dar algo maior, então vou dar algo menor. Haja visto que, se aplicarmos a nossos dias essa palavra, a gente vai olhar e vai dizer: eu não consigo ser pregador como aquele homem é. Eu não consigo ser cantor como aquela moça é. Eu não consigo oferecer a Deus a vida como aquele camarada oferece. Eu não consigo jejuar a quantidade de dias que aquele irmão jejuou. Deus está dizendo: não é uma questão de conseguir ou não, é aquilo que você é capaz de ofertar. Estou pregando aqui essa noite, lendo para vocês, enviado pelo Espírito Santo, pregando essa mensagem. Talvez você está dizendo: eu não tenho uma palavra como essa para pregar, eu não tenho, quem sabe, um dom como esse de ministrar. Mas essa noite o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui essa noite: é verdade, pode ser que você não tenha o dom de pregar, mas um aleluia você tem para mim, um glória a Deus você tem para mim, uma lágrima derramada você tem para mim. Dê aquilo que te possibilita, dê aquilo que você pode, mas não deixe de oferecer a Deus alguma coisa. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus nos deu sempre essas possibilidades de entregar a Ele alguma coisa. Ei, irmão, Deus, Ele sabe das nossas possibilidades. Sempre temos alguma coisa para entregar ao Senhor diante desses dois altares. O altar quebrado. Eu entendo que quando Elias coloca diante do altar do Senhor o bezerro, ele todo cortado, espedaçado, ele coloca aquele bezerro por inteiro, porque ele sabe que aquilo que é entregue ao Senhor precisa ser por inteiro. Vou aplicar uma palavra doída aqui essa noite. Vou aplicar uma palavra que talvez você não me convide mais para te pregar, mas vou aplicar. Sabe qual é o mal da nossa geração? Sabe qual é o mal dos crentes de hoje em dia? Oferecem a Deus as coisas pela metade. Oferecem as coisas a Deus apenas por parcela e quer receber um dobro da parte de Deus. Vou dizer de novo, vou dizer rasgado. Às vezes a gente vem para um culto como esse para dar ao Senhor o tributo do qual Ele é digno de receber. A gente vem para um culto como esse, dizendo nos nossos lábios que o Senhor é bom, que Ele é grande, mas o culto não é oferecido por inteiro. O culto não é oferecido com amor por inteiro. Eu vi um culto como esse. Não ofereço somente uma parcela do culto ao Senhor e estou querendo receber uma bênção por inteiro da parte de Deus. Deus está dizendo que se nós queremos que Ele haja por completo na nossa vida, nós temos que oferecer algo por completo para Ele. Deus é Deus que não aceita a coisa pela metade. Deus é Deus que não aceita as coisas faltando pedaço. Deus é Deus que, se você for oferecer algo para Ele, oferte o teu melhor. Vai adorar? Adore com o teu melhor. Vai pregar? Prega com o teu melhor. Vai orar pelas pessoas? Ore com o teu melhor. Mas não ofereça parcela de alguma coisa para Deus, porque Deus não recebe. A palavra é difícil até. Está doendo agora, mas eu creio que você vai sarar. Porque Deus está pegando essa palavra para nós, para compreendermos que as coisas para Ele têm que ser perfeitas. Irmãos, nós falamos essas coisas, eu entendo.
adequadas, em hipótese alguma, eu entrava na sala de qualquer superior meu, sem bater na porta, sem me apresentar, dizendo quem eu era, qual era a minha patente, qual era o meu nome, o que eu fui fazer ali, se ele me dava permissão para poder falar com ele. Irmãos, você não entra em qualquer fórum de qualquer cidade, diante de um juiz de qualquer forma. Não. Você entra com reverência, com respeito. É excelentíssimo. É um monte de coisa, de protocolo, para você poder chegar até a autoridade e falar com ele. Sabe qual é o problema? A gente fala que tem livre acesso a Deus e quer chegar diante de Deus de qualquer forma. A gente quer chegar diante de Deus como se fosse um pai de Deus, botando Deus na parede, exigindo as coisas de Deus. Ei, se alguma autoridade militar na terra existe um protocolo para receber alguém, se alguma autoridade judiciária na terra, a gente precisa se portar diante dele com respeito, com reverência, irmão. Essa noite eu não estou falando de nenhum coronel, essa noite eu não estou falando de nenhum juiz, eu estou falando daquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, que está aqui essa noite e que merece a minha adoração, que merece o meu respeito, que merece a minha reverência. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o tributo. Ele é santo, ele é poderoso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oferecemos a Deus algo que não é. Os nossos cultos chamam mais atenção às vezes, não por aquilo que oferecemos, mas por aquilo que acontece no nosso meio. Os nossos cultos ao Senhor não chamam mais atenção, não é mais pela adoração, não é mais pela oração, não é mais pela leitura da palavra, mas é muitas vezes porque nós nos perdemos dentro do culto, irmãos. Eu aplico isso com muita sabedoria da parte de Deus e autoridade naquele que me enviou aqui essa noite para pregar. Se nós entendêssemos e compreendêssemos quem Ele é para a nossa vida, as nossas igrejas seriam muito mais abençoadas. As nossas igrejas estariam muito mais cheias. As nossas igrejas estariam com muito mais presença de Deus. Mas a verdade é que às vezes a gente vem para um culto como esse, a gente volta para casa e não compreendeu qual foi o culto. Se perguntarmos o que foi lido, a gente não lembra, porque o nosso culto racional a Deus às vezes estamos conta de outras coisas. Mas eu venho aqui essa noite, em nome de Jesus, dizer para a igreja que Deus está cobrando de nós nesses últimos dias algo por inteiro. Já começa desde a restauração do nosso altar, da entrega que fazemos ao Senhor, do culto que oferecemos ao nosso Deus, da adoração sincera que damos a Ele. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele precisa receber a nossa adoração por completo. Diante disso, altar restaurado, pedras no lugar, a água dentro da vala. A Bíblia vai dizer que Elias vai fazer ao Senhor uma oração. E a oração de Elias é uma oração simples e objetiva. A oração de Elias ela não tem curvas, não tem palavras bonitas, porque às vezes a gente acha que para agradar o coração de Deus, ou para que a nossa oração seja ouvida, nós precisamos dizer palavras difíceis, não é? Deus é tão poderoso para nos ouvir. E a oração de Elias ela é simples. Ela é direcionada a Deus com um único objetivo. Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus Israel. E sabe qual foi o resultado disso? A Bíblia diz que o fogo do céu veio e consumiu aquilo que estava no holocausto, ao ponto de não sobrar nada, nem pedra, nem a carne do bezerro, nem a lenha. E a Bíblia diz que a presença de Deus lambeu a água ao ponto de ficar seco por causa do propósito que Elias teve em buscar a presença do Senhor. Aplico a palavra mais uma vez e digo à igreja: talvez o nosso maior erro de não ter alcançado muitas dádivas e bênçãos da parte de Deus
é porque não sabemos nos achegar diante do nosso Deus. Ô irmãos, mas a gente é feito há tantos anos, a gente tem estado há tantos anos e às vezes a gente esquece quem é Deus. Deus, Ele é um ser imenso, grande, poderoso, e me faltaria aqui todos os vocabulários possíveis para descrever a grandeza do eterno Deus. Misericordioso acima de tudo, mas às vezes a gente acha que é de qualquer jeito, não é. Talvez está precisando, sabe o quê? Esse altar aí não se consertar. Está precisando as pedras voltarem para o lugar. Está precisando do sacrifício ter o lugar certo, a hora certa. Está precisando a gente compreender que Ele é Deus sobre todas as coisas. E aí eu trago e finalizo essa mensagem trazendo para os nossos dias atuais o seguinte: antigamente o altar era físico, antigamente o sacrifício era um animal, a farinha. Hoje, não. Hoje a graça está sobre nós. Nós temos liberdade, irmão. Deixa eu dizer, por enquanto, as portas dessa igreja ainda estão abertas. Por enquanto, as portas da minha igreja ainda estão abertas. Nós temos liberdade, livre acesso de entrar aqui. E essa liberdade que é nos dada por enquanto. Por que, Adriano, por enquanto? Porque daqui a pouco as coisas começam a se afundar, a perseguição começa a vir contra a igreja. A gente já não vai poder mais ter essa liberdade, se preparar para esse sinal dos tempos da volta de Jesus. Mas por enquanto, meu irmão, a gente tem toda a liberdade de entrar num culto como esse, e chegar diante do Senhor e dizer: eu te adoro, eu te glorifico. Você quer ver uma coisa? Sabe quem é que gostaria de pregar o Evangelho na terra? Os anjos. Só que Deus escolheu você. Você imaginou um culto como esse feito por anjos? Você já parou para pensar como seria um culto como esse feito pelos anjos? Mas Deus escolheu você para cultuar, não os anjos. Um culto como esse feito pelos anjos. Eu tenho certeza que todos estarão sentadinhos em reverência. Meu irmão, no começo, ao término do culto, nenhum anjo ia ter problema de bexiga, nem levantaria para ir ao banheiro. Nenhum anjo teria problema com a sede que tem aqui no Mato Grosso. Não. Sabe como seria um culto dirigido pelos anjos? Enquanto um anjo estivesse pregando aqui, os demais estariam ali, com as suas asas levantadas, e um ia clamar ao outro dizendo santo, e o outro responderia santo, e o outro dizia santo. Alguém lá no meio da igreja gritaria: santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas não foram eles que foram escolhidos, fomos eu e você, pecadores, carnais, sujeitos ao pecado. Ele nos escolheu para cultuar e nós estamos aqui cultuar. Então, se eu fosse você, eu aproveitava dessa oportunidade essa noite, e todas as vezes que eu adentrar nesse santuário, passar por essas portas, ter um compromisso com Deus, sentado na minha cadeira e dizer: eu vim aqui, Senhor, para te adorar. Eu vim aqui, Senhor, não vim para passear, não vim para reparar o pregador, para reparar quem canta, não vim aqui para beber água ou para ficar saindo do banheiro. Eu vim aqui para te adorar porque Ele é santo. Eu vim aqui para te exaltar porque Ele é santo. Eu vim aqui, Senhor, porque eu só saio daqui essa noite porque quero sentir a tua presença. Eu só saio daqui essa noite se o Senhor mandar fogo do céu e consumir o holocausto do meu coração, o holocausto do meu altar, o holocausto da minha vida. Eu vou te oferecer porque quero a tua presença. Ei, irmão, o recado de Deus para nós essa noite é o seguinte: você quer a presença de Deus, você quer a manifestação do fogo de Deus, você quer a porta aberta? Então faça da tua vida um altar, e todas as vezes que você entrar nesse ambiente, adore, exalte e glorifique. Não deixa a chama apagar. Desperte esta noite o profeta, o vaso, o óleo crente, e seja adorador de Deus, e seja adorador do Senhor. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus. A pergunta que o Espírito Santo faria a nós essa noite: como é que está o altar?
Como é que está o nosso altar, irmãos? Alguém diria, está em ruínas. Tem que ajeitar algumas coisas. Entende que o processo, entende que esse processo para a manifestação da presença de Deus começa, em primeiro lugar, com a restauração do altar. Essa etapa não pode ser pulada, porque senão as coisas não dão certo. O primeiro processo é restaurar o altar. O primeiro processo é colocar aquilo que está em ruínas, e edificar aquilo e arrumar aquilo, é a primeira coisa. O problema da minha geração, o problema dos crentes atuais é querem receber coisas grandes de Deus com o altar de qualquer jeito. Querem receber coisas grandes de Deus com o altar em ruína. Querem receber que o céu se rasga, que o céu se abre, mas o altar está em ruína. E aí a gente ouve a história. Um evangelho que é pregado, que é massageiro do nosso ego. Um evangelho que se prega é fora de inclusão e não de arrependimento. Um evangelho que diz aí que você é o centro de Deus, que Jesus te aceita do jeito que está. Eu tenho aqui uma palavra. O Espírito Santo, Jesus te aceita. Pode até vir do jeito que você está, mas não permanece. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que muda a nossa vida. O verdadeiro evangelho é aquele que muda o nosso caráter. Porque começa pelo altar. Chega nesse lugar com o altar em ruína, mas sai daqui com o altar consagrado, restaurado, edificado e cheio da presença de Deus. É essa mudança do evangelho. Não é uma mudança, não é massagear o ego. Não é dizer que do modo que eu estou posso me chegar. Não. Irmãos, a gente tem que compreender que pecado é pecado e que santidade ainda é santidade. O evangelho é isso. E para Deus o que conta é isso. Essa exalta, eu preciso de arrependimento. Preciso buscar a santidade. Preciso arrumar o meu altar. De qualquer jeito as coisas não vêm, de qualquer jeito eu não recebo a presença. Entenda que o contexto geral de tudo que nós temos e que foi pregado aqui é o seguinte: a glória de Deus só deixa de ser sobre o holocausto, porque o altar foi consertado. Isso aqui, irmãos, é simples, é objetivo, e é Deus dizendo a nós essa noite. Começa por mim, pelo pregador que nos fala. Eu não posso chegar aqui e viver a vida de aparência. Eu não posso querer pregar algo que eu não vivo. Falar a vocês algo que eu não estou vivendo. Eu seria hipócrita e estaria usando Deus e Ele com certeza me cobraria. Mas Deus está dizendo a nós e dizendo a mim que essa noite que muitas vezes para invocarmos a presença de Deus, para que o reino venha, o altar precisa ser consertado. Hoje é noite de nós consertarmos o nosso altar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Hoje é noite de nós colocarmos o altar em ordem. Porque, como eu disse, Deus não aceita as coisas pela metade. E eu vou dizer algo para você: o diabo, ele te aceita você do jeito que você está. Se você estiver meio frio, ele te aceita. Ele aceita te dividir você com a igreja. O diabo te aceita dividir você com Deus. Agora Deus não aceita dividir você com o diabo, porque Ele sabe que por inteiro as coisas têm que ser. E vida de qualquer jeito não. Hoje o Senhor nos trouxe aqui porque nós precisamos arrumar o nosso altar. O Senhor nos trouxe aqui nesse culto simples de sábado, essa noite. E eu estou aqui debaixo da unção do Senhor, debaixo da bênção do meu pastor, como eu disse, debaixo da autorização do pastor local de vocês, para pregar essa palavra e dizer: hoje é noite de restaurar o altar que está em ruína. Hoje é noite de colocar as pedras no lugar. Feche seus olhos, eu vou orar com você. Feche seus olhos e nós iremos orar, Pai, em nome de Jesus. A palavra aplicada essa noite foi da tua vontade. O que foi pregado aqui, o Senhor sabe onde veio.
Eu oro com a tua igreja essa noite e digo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda nós, ó Pai, em todo o tempo, a restaurar o nosso altar, a estar de pé diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem uma palavra que é ainda maior, que essa palavra possa falar no coração da igreja, edifica pela igreja, permita que a igreja saia daqui pensando que nós precisamos restaurar o altar em todo o tempo. Eu oro, Senhor, por essa igreja. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, eu apresento essas ovelhas diante do Senhor. Eu creio que daqui vai sair homens e mulheres. Eu creio que daqui vai sair homens e mulheres com o altar restaurado, com o altar restaurado para pregar a palavra, e diante dos profetas de Baal que o mundo tem, vão dizer: Senhor, acerca do teu reino, vão anunciar o evangelho. Eu profetizo desde já, Senhor, como profeta da tua palavra, que esse ambiente desta igreja, Senhor, em nome de Jesus, será cheia da tua presença. Eu profetizo essas cadeiras que estão vazias, aonde haverá almas adorando o teu nome, almas com altares restaurados. Eu profetizo, Senhor, sorte de bênção sobre esta igreja. Senhor, esta igreja será abundante na tua presença. A sua igreja será abundante no teu poder. Aqui será, Senhor, um lugar onde vidas virão para ser restauradas. Aqui será um lugar onde vidas chegarão para serem salvas. Aqui há de vir vidas para serem, meu Deus, apacentadas, para serem curadas, para serem libertas pelo poder da tua palavra. Eu profetizo nesta noite que esse altar, Senhor, será restaurado e a tua presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Que os altares essa noite sejam restaurados. Que a palavra fale no coração dos teus filhos, meu Pai. Que fale no coração da tua igreja. E que por mim começando, Senhor, que eu possa sair daqui pensando em todo o tempo, Pai, que a minha vida, que o meu altar não pode estar em ruínas diante de Ti, Pai. Nos abençoe, que esta palavra fale ao coração do teu povo e que o Senhor nos abençoe grandemente no nome de Jesus. Que a palavra que foi ministrada essa noite possa de forma maravilhosa penetrar nos nossos corações. Que não foi dito, que o Espírito Santo venha ministrar aos seus ouvidos ao longo desses dias. Sai daqui dessa noite com um propósito. Eu saio daqui todos os dias pensando que a minha vida, que o meu altar precisa estar diante do Senhor certinho, para que eu possa receber a presença dele na minha vida. Se assim você o fizer, se teu altar estiver restaurado, se a sua vida estiver em dia, se tudo estiver ok, eu profetizo sobre a tua vida que as janelas dos céus serão abertas sobre ti e você não vai mais precisar correr atrás de bênção, pois elas te alcançarão. Receba essa palavra nessa noite, no nome de Jesus, e eu passo a palavra agora a quem tem direito. Somos todos capazes do Senhor Jesus, podemos aceitar o digno do Senhor. Graças a Deus, louvamos a Deus por essa oportunidade, por essa noite, que nós podemos estar aqui presente. Deus abençoe o nosso irmão Adriano, que nessa noite trouxe a palavra para o nosso coração, e cada dia mais Deus possa abençoar a vida do teu servo, da tua esposa também, da irmã Luísa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa derramar as bênçãos sobre vocês, em nome do Senhor nosso Deus. Tiago capítulo 5, versículo 14, 15 e 16, é o tema da campanha. Se está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele ungido com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Porém, confessai os vossos pecados uns para os outros, uns pelos outros, orai para seres curados. E a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, nós colocamos em pé nessa noite. Nós temos uma evangelista ungindo os irmãos nessa noite em nome do Senhor. A igreja, você que pode vir aqui na frente, venha.